Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. Apesar do muito que tem sido falado e escrito sobre a situação do mundo em que vivemos, concretamente sobre os atentados terroristas dos últimos dias, opto por também aqui, na Rádio Lafões, abordar este tema pela gravidade da situação e, sobretudo, porque todos somos direta ou indiretamente afetados enquanto cidadãos integrados num espaço comum europeu. Quer queiramos, quer não, o medo está instalado no mundo ocidental. A imprevisibilidade do timing e do local dos ataques terroristas fazem com que a vivência despreocupada das pessoas esteja em causa. Ora, o direito à existência sem medo é a primeira liberdade, a partir da qual emanam todas as outras, e é essa liberdade fundamental que está posta em causa. O sonho que levou a que o espaço europeu fosse considerado um espaço de acolhimento, de vivência multicultural, de respeito pela diferença e de partilha cultural, num contexto de liberdade de circulação, parece estar a transformar-se em pesadelo. Reina a estupefação, a surpresa, a interrogação de um porquê, de como foi possível chegarmos a este estado, impotentes para reagir a estes ataques desumanos e brutais. No entanto, os sinais de que as coisas não estavam bem já vêm de longe. Encadeados pela alegria da vivência coletiva europeia e pelas vantagens que essa mesma vivência proporcionava, os Estados tornaram-se passivos. Passivos pela ausência de imposição de regras claras na integração de comunidades migrantes com matrizes culturais diferentes, em nome da tolerância. Passivos porque se foram guetizando essas mesmas comunidades em bairros suburbanos, sem qualquer trabalho social com as famílias e, sobretudo, com os jovens. E ao olharmos para a média das idades dos autores destes atentados, não podemos deixar de ficar arrepiados, pois todos estão entre os 20 e os 29 anos. Mas também sentimos um calafrio ao verificar que os grupos de terroristas não são só imigrantes ou filhos de imigrantes que sigam a religião islâmica. São belgas, ingleses, franceses, espanhóis e também portugueses. Ou seja, não são eles, somos nós. E este simples facto quase nos deixa sem respirar, pois a adesão de tantos jovens a grupos terroristas tem como base a fragilidade do nosso sistema, a par da incapacidade de acompanharmos, apoiarmos e integrarmos devidamente estes jovens numa fase inicial. Jovens perdidos na selva em que se tornou a nossa maneira de viver, jovens sem projeto de vida, sem futuro, sem relações familiares fortes e positivas, sem enquadramento social, apesar de terem passado pelos sistemas educativos, muitas vezes até com sucesso escolar. Muito terá que ser feito para combater o terrorismo. Será uma luta dura, cujo fim não se vislumbra a curto prazo. Terá, obviamente, de haver um reforço das medidas de segurança e, quiçá, uma diminuição das garantias de algumas liberdades. E aqui a questão que se coloca será saber até que ponto estaremos dispostos a sacrificar uma parte da nossa liberdade que tínhamos como um dado adquirido em troca da segurança. Não temos que ter medo, ou melhor, todos temos medo, mas não podemos capitular perante ataques terroristas, não podemos demonstrar esse medo. Deveremos ser como Vasta Gama em Os Lusíadas, enfrentando o Adamastor. As pernas podem vacilar, a voz tremer, mas a força das nossas convicções e dos nossos valores democráticos levarão a que sejamos capazes de enfrentar o monstro. Para isso, teremos todos que ter uma atitude e um discurso concertado, teremos que ser capazes de intervir ao nível do fornecimento de armas a estes grupos de combatentes, de combater o ciberterrorismo e ainda, de uma vez por todas, no nosso dia-a-dia, teremos de prestar mais atenção às crianças e aos jovens, teremos de ser determinados no combate ao terror dissimulado nos jogos de vídeo e até nos desenhos animados, teremos de prestar mais atenção à concepção e dinamização das zonas residenciais, à ocupação dos tempos livres e ainda ao estabelecimento de horários laborais que facilitem a vivência familiar. Não sei se vamos a tempo de inverter situações, mas não nos podemos demitir deste desígnio, pois se o fizermos, apenas nos restará chorar sobre o leite derramado se estivermos vivos para o fazer.
Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.